Marcos capítulo de número 2. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Talvez você que está aqui, ou quem está me vendo agora através desse vídeo, tenha ido em direção a Jesus, esperando dele alguma coisa, buscando uma promessa a se cumprir, buscando uma resposta, um direcionamento, uma porta a se abrir, uma oportunidade, uma aliança a se fazer. Só que, conforme o tempo vai passando e às vezes alguns empecilhos também se apresentam, alguns impedimentos se apresentam até nós temos a tendência de desistir daquilo que nós estamos indo buscar diante de Jesus. E a palavra rema que Deus quer trazer para você agora, neste momento, é: não desista, não pare diante das impossibilidades, não retroceda diante das circunstâncias, não permita que você volte, não desista. Deus está dizendo para muitos hoje: você não pode retroceder, você não pode desistir, você não pode parar no caminho. Quem você está buscando de fato é a solução que você precisa, mas muitas coisas vão se apresentar, outras já se apresentaram para tentar parar, para tentar travar, para tentar reter aquilo que você tem buscado diante do Senhor. Eu posso ouvir um amém por essa palavra? O texto inicia dizendo que Jesus, mais uma vez, ele vai para Cafarnaum. Não temos ao certo dizer se essa era uma casa de Jesus, ou se era uma casa onde Jesus pousava de vez em quando. Eu já ouvi até algumas pessoas dizerem que essa era uma casa que Pedro cedia para Jesus ficar. Mas a grande questão é que isso na verdade não importa, se era do Senhor, se alguém emprestava, se era de Pedro, não importa. O importante agora é que Jesus está voltando mais uma vez para Cafarnaum, um local onde ele utiliza como um ponto estratégico para o seu ministério. Jesus, ele está passando nas aldeias, está passando nos vilarejos, e por onde ele está passando, ele está curando, ele está libertando, ele está fazendo o paralítico andar, está dando visão a cegos, está fazendo surdo ouvirem, está perdoando pecados, está expulsando demônio de pessoas possessas. Jesus está fazendo grandes proezas, grandes maravilhas, e todos estão ouvindo falar acerca do que Jesus está fazendo. A fama de Jesus está percorrendo, e é isso lindo que nós precisamos entender. Sempre a fama de Jesus tem que percorrer, não a nossa. Todos estavam glorificando a Deus por tudo que Jesus estava fazendo, e agora ele está retornando para a sua base, uma casa onde ele pousa constantemente. Todos, ao ouvirem falar que Jesus está na casa, começam a se dirigir para a casa. Uma vez que ele está curando, todos ao redor falam: poxa, chegou a minha oportunidade, nós somos aqui, vamos para lá. Mas não são apenas os de Cafarnaum que estão indo para casa. Ao ouvirem que ele chega na casa, todos nas vizinhanças ao redor começam a se dirigir à casa. Por quê? Porque a notícia chegou: Jesus está na casa. Muitos estão querendo algumas coisas, todo mundo tem um propósito no seu coração, e ao saber que Jesus está manifestando o poder de Deus e ele está na casa, todo mundo tem a convicção, sabe, fala: vamos para casa porque Jesus chegou na casa. E porque você não pode desistir daquilo que você tem buscado do Senhor, eu vou te dar o primeiro motivo que você não pode desistir. Porque a primeira opção é porque Jesus chegou na casa. Você talvez veio buscar na casa dele alguma coisa, você veio buscar dele algum propósito, você veio buscar dele o cumprimento de alguma promessa. E se você não sabe, eu vou te dar a notícia: Jesus já está na casa. Mas pastor, por que eu não posso desistir? Porque onde
aonde Jesus está, sempre a manifestação do poder de Deus. Aonde Jesus está, alguma coisa sempre acontece. Aonde Jesus está, a glória dele se manifesta. Aonde Jesus está, o mal não pode estar junto. Então a notícia chegou em Cafarnaum. Qual? Jesus está na casa. Então vamos para onde? Vamos para a casa onde Jesus está. Porque muitos têm buscado solução em diversos lugares, mas a solução que nós devemos buscar é onde está a presença de Jesus. O segredo, irmãos, não está na casa, porque a casa é um espaço geográfico. A casa sem Jesus não serve de nada. A igreja sem Jesus não serve de nada. O pregador sem Jesus não serve de nada. Os ministros do altar sem Jesus não serve de nada. O que importa, na verdade, é a presença de Jesus, porque onde está a presença de Jesus, a manifestação do poder de Deus. Então sai a notícia: Jesus está na casa. Jesus está na casa. Vamos todos. Todos começam a ir. Todos sabem que não é o ambiente que está fazendo a diferença, mas é a presença de Jesus que preenche todo esse ambiente. Todos que estão enfermos e todos que têm um propósito no coração agora começam a se dirigir a essa casa de Jesus. Todos eles vão nessa mesma direção. O texto vai dizer no versículo 2 que todos se ajuntam. E é tão grande o número de pessoas que não cabiam nem na porta da casa. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Todos estão indo buscar um propósito. Alguns estão buscando cura, outros estão buscando libertação, outros estão buscando cumprimento de promessa, mas a preocupação de Jesus é anunciar a palavra. Lembre-se sempre, o compromisso de Jesus para conosco não é te dar alguma coisa, mas é te entregar a palavra. E aí está o segundo motivo que você não pode desistir, porque onde está a palavra do Senhor também há manifestação de poder. Aonde está a palavra do Senhor, milagres também acontecem. Tem pessoas que estão buscando Jesus, mas um local onde não tem palavra de Jesus. Se não há palavra de Jesus, não vai haver crescimento, não vai haver edificação, não vai haver salvação, porque tudo procede da palavra de Deus. Muitos buscam Jesus por algo, mas o compromisso de Jesus sempre vai ser anunciar a palavra. O compromisso da igreja sempre deve ser anunciar a palavra. O compromisso de todos os pregadores sempre deve ser anunciar a palavra. O compromisso de todos os ministros deve sempre ser anunciar a palavra. O compromisso de todos que estão na técnica, é mesmo de meio digital, anunciar a palavra. O compromisso daqueles Jesus está anunciando a palavra, a casa está cheia. Só que ao mesmo tempo, agora apresenta um paralítico com alguns homens. O texto de Marcos é específico em dizer que são 4 homens. O texto não diz o nome deles. Quem eram esses homens? Eles tinham nome? Sim. Tinham nome, tinham identidade, tinham uma vida. Mas nesse momento, o escritor não tinha o compromisso de falar o nome deles. Eu estou falando isso porque tem pessoas que fazem questão de seus nomes serem anunciados. Tudo que fazem em prol do evangelho, só fazem buscando com que o nome seja anunciado. Mas sabe o que eu aprendo com esses grandes homens de fé? É que de fato aqueles que têm compromisso com Deus não se preocupam com que os seus nomes apareçam, mas eles buscam que Jesus notem a sua fé. Os grandes homens de Deus não estão preocupados, homens e mulheres de Deus não devem ser preocupados se seu nome vai ser mencionado, se a igreja vai agradecer aquilo nominalmente que você fez. Mas os grandes homens e mulheres de Deus, eles se preocupam em agradar através da sua fé ao autor e consumador dela, Jesus.
Eu não me movo por no final mencionarem o meu nome. Eu não faço as coisas para que as pessoas digam que eu, Renan, fiz. Mas tudo que eu faço é para que Jesus olhe para a minha fé e se agrade de mim. São homens que não têm seus nomes mencionados, mas agora eles resolvem levar um paralítico até Jesus. Eu já ouvi pelo dito popular que eram amigos do paralítico. Não, o texto não diz em nenhum momento que eram amigos. Diz o texto, isso os 3 evangelistas narrando, ele diz que são homens. Homens que estão levando um paralítico a Jesus. A pergunta há uma grande probabilidade de esses homens também necessitarem estar perto de Jesus para buscar dele alguma coisa, sim ou não? Mas pelo reino de Deus, eles veem alguém mais necessitado e fala: eu tenho necessidade, mas a minha fé não se move por aquilo que eu preciso, mas em fazer com que outras pessoas se aproximem de Jesus. Quantos grandes homens de Deus passam por problemas, oram por problemas, pelos seus problemas, mas dedicam boa parte da sua vida a orar por outros. Fico vendo o pastor Reinaldo, a pastora Cristina, atravessam diversos problemas, diversas lutas, mas você chega aqui na tarde profética, ele tira mais de meia hora de joelho orando por nome de outras pessoas. Grandes homens de Deus e mulheres de Deus, por mais que tenham questões a levar para Jesus, eles colocam as questões dos outros à frente da sua. Pastor, mas e que beleza que é no Evangelho? Você vai entender na palavra, daqui a pouco você vai entender o desdobrar, porque Jesus não fica devendo nada a ninguém. Desde o início da história, Jesus já está vendo eles. Ao se preparar na sua casa, Jesus já estava te vendo. Antes mesmo de você chegar na casa, Jesus já estava vendo os seus atos de fé. Esses homens têm necessidade. Com certeza eles gostariam de chegar à frente de Jesus e pedir algo, mas eles estão vendo um paralítico que precisa mais do que eles. É tipo assim: eu preciso, mas como eu queria estar perto de Jesus agora para falar com ele, mas quem está do meu lado está precisando mais. Vai na minha frente. Esses homens, vamos conjecturar que cada um pegue de um lado uma cama, improvise uma cama com estrado, e cada um leve segurando uma ponta. Eu não sei se alguém já teve uma experiência ruim de conduzir um caixão. Normalmente quando você conduz um caixão em uma curta distância, porque hoje até já estão levando até o carrinho ao máximo possível, mas eu já tive uma experiência ruim de levar, ainda que seja uma distância curta, o corpo de alguém no caixão. E mesmo sendo 4, o peso sendo proporcional, o pastor Renan Duarte, meu braço cansou, meu braço doeu, meu braço ficou fadigado. A Bíblia está nos apresentando 4 homens que estão se cansando, tendo seus membros doendo, se fadigando por uma causa que não é deles, mas eles estão se movendo pela necessidade do outro. E isso é evangelho. Evangelho não é olhar para o próprio umbigo. Evangelho é olhar para a necessidade do outro e falar: o que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? Eu posso interceder por você? Como eu posso te levar mais perto de Jesus? O que eu preciso fazer para chegar a te colocar na frente do mestre? Mas Renan, você não precisa. Sim, eu preciso, mas eu estou vendo alguém que está mais necessitado que eu, então deixa ele passar na minha frente, porque eu tenho certeza que também vai chegar a minha vez. O fato de você ceder a sua vez na fila não quer dizer que não vai chegar a tua vez. Esses homens estão conduzindo, eu fico imaginando, cansado. E aí, o braço está doendo, tá? Vamos parar um pouquinho e revezar? Vamos trocar de lado, que é sem troca o braço, vamos embora. Mas vamos parar não, já chegamos até aqui, vamos continuar. E aí o braço, meu irmão, o braço está doendo. Vamos trocar? Vamos trocar. Mas aí, vamos parar não, vamos continuar. Porque eu preciso entender que desde quando você coloca no seu coração um propósito, empecilhos já começam a aparecer. E tem pessoas que estão desistindo no primeiro passo.
Deu os primeiros 10 passos, já estão desistindo. Meu Deus, meu braço está doendo, vou parar. Será que não vale a pena você continuar? Será que você vai desistir por coisas tão simples? E eu não estou minimizando a tua dor, eu não estou minimizando a sua fadiga, eu não estou minimizando o teu cansaço, mas a grande questão é, você vai abrir mão daquilo que Deus já falou que vai fazer na sua vida, por causa de alguns empecilhos? Eles continuam. O texto não diz a distância, não diz o tempo. A grande questão é que eles chegam na casa. Todo o cansaço tenta parar, mas aqueles firmados numa fé não são parados até chegar no destino. Eles chegaram no local aonde Jesus estava. Ufa! Chegamos. Então, aonde que ele está agora, já que ele curou todo mundo? Tem como me falar onde Jesus está? E aí, sabe onde Jesus? Sim, está dentro da casa. Então vamos levar ele até a casa. O texto vai dizer que quando eles chegam até a casa, eles veem que a porta estava entupida de gente. E aí eu fico imaginando também. Irmão, tem como dar licença, porque ele quer ver Jesus? Aí que está na porta fala assim, não, mas eu também quero ver. Mas tem alguém aqui precisando, eu trouxe ele para ser curado, eu também estou precisando de alguma coisa, não dá para deixar. Agora, eu também. Mas ele é paralítico, mandava chegar mais cedo, eu cheguei primeiro. Não é assim que acontece na igreja? Irmão, tem como ceder um lugar para o visitante? Por que não chegou mais cedo? Eu também quero ver Jesus. A questão é que 4 homens e uma maca passar numa porta cheia já é difícil. Se uma pessoa numa porta cheia já é difícil de passar, eu sou riquíssimo, nunca passei por isso. Alguém aqui já pegou trem de madrugada? Você sabe o que eu estou falando. Principalmente quando você fez baldeação. Aquelas pessoas chegam suvaqueira, do lado, e um empurrando o outro, aquele negócio, a porta não chegou, e quando a porta, quando você consegue um lugarzinho perto, na estação do trem, a porta não para onde você parou, ela para mais do lado. E aquela briga, tu dá licença, a pessoa também, eu também quero entrar, mas eu preciso, não, mas eu também quero sentar. E aí tu pensa que quando já venceu na porta, ainda tem mais obstáculo, é sentar. Aí você quer sentar, e todo mundo sai empurrando um ao outro. Então você sabe o que está falando. Uma pessoa para passar numa porta cheia já é difícil. Imagina 4 e um paralítico na maca. Todos querendo ver Jesus. Todos buscando de Jesus uma palavra. Todos buscando de Jesus seus propósitos individuais. Aí eu fico nessa minha imaginação. Alguém falando assim, irmão, não vai dar para vocês entrarem não. Aí um olhando para o outro fala assim, meu irmão, já chegamos até aqui cheio de dor, cansado. Se esse cara não levantar, nós vamos ter que sofrer tudo de novo voltando. Eu não vou voltar não, irmão. Eu só saio daqui com a minha vitória. Não, eu não vou. E o outro, não, eu também não vou desistir não, meu irmão. Nós vamos dar algum jeito de entrar nessa porta. É uma porta que precisa de entrar. Todos querem entrar por essa porta. E aí existem empecilhos, pessoas. Você consegue entender que são pessoas olhando para Jesus, mas que às vezes se tornam empecilhos de outros entrarem? Pessoas que estão na casa, na porta, olhando para Jesus, buscando Jesus, mas que às vezes são empecilhos também de outros entrarem. E aí, vai desistir? Um amigo olha para o outro, não, meu irmão, agora vamos ter que dar um jeito. Mas você não está vendo que a porta está cheia? Estou vendo. E aí, o que nós temos que fazer? Não sei. Já olhou para o alto? Não, só estou olhando para a porta. Porque enquanto você só fica olhando para a porta, você não consegue ver a saída que eu olhei. Mas quando você passar a olhar para o alto, você vai ver que Deus mostrou uma solução para a gente. Olha para o alto. Enquanto você continua olhando para homens que estão à porta, impedindo de você entrar por essa porta, você nunca vai ver solução. Já viu pessoas que sempre estão culpando pessoas que estão à porta? Eu não estou firme na igreja porque fulano e ciclano e beltrano. Não, eu não consigo romper na minha vida por causa de beltrano, ciclano. Até quando você vai ficar olhando para a porta, culpando pessoas que estão lá?
A palavra de Jesus para você hoje é: olhe para o alto, porque quando você olhar para o alto, Deus vai mostrar a solução para a sua vida. Aí eu fico conjecturando, olhando para o alto, falando assim: meu irmão, tem um telhado. Não está no texto, tudo são minhas conjecturas. Aí eu fico imaginando um chegando, um outro que não são dos amigos, é multidão. Ué, mas vocês chegaram até aqui, beleza, mas como que vocês vão subir? Tá bom, achou a solução, está no telhado, mas e agora? Vai subir como? Acho que não vai conseguir não. Aí um olha para o outro e fala assim: e aí, vai desistir? Não, meu irmão, chegamos até aqui, já vimos que é uma possibilidade, Deus vai dar um jeito, Deus vai mandar uma resposta. Aí eu fico imaginando que um conseguiu uma escada, sobe, subimos, e agora? O que nós vamos fazer? Ah, vocês têm alguma coisa para agora descer eles? Não temos não. Então, irmão, não vai dar não, hein? Eu estou falando isso porque sempre se apresentam pessoas para sempre liberar algumas palavrinhas, ainda que pareçam ser palavras que não têm maldade nenhuma, e às vezes de fato não tem maldade nenhuma, elas começam a minar o nosso coração, para fazer com que desistir. Tá bom, vocês conseguiram escada, mas vão descer como? Tem alguma corda aí? Não, temos não. E aí, o que a gente vai fazer? Irmão, já chegamos até aqui com dor, com cansaço, conseguimos escada para subir, já estamos no telhado, você acha que eu vou desistir? Arranja uma corda. Ao texto vai dizer que eles começam a destapar, tirar as telhas e fazem um buraco. Aí eu fico imaginando Jesus no centro ali da casa, no local mais amplo, lotado de gente, pessoas até a porta. E aí Jesus ouve o barulho, porque você destelhar e começar a cavar, porque o telhado não era como hoje, há uma grande probabilidade de ser feito de argila e estuque, eles tiveram que cavar. Você consegue entender que, olha o processo para alcançar um propósito. Caminharam, se cansaram, venceram obstáculos na porta, conseguiram buscar ferramentas para subir, conseguiram ferramentas agora para tirar o buraco, e aí você está fazendo barulho. Como que alguém faz barulho aqui em cima não atrapalha a gente de cultuar? Aí eu fico imaginando Jesus parando a pregação e se eu do nada parasse a pregação e apontasse para vocês o teto, eu tenho certeza que a maioria fez assim. Aí eu fico imaginando aqueles que estavam à porta, que falaram assim: não dá para entrar não, eu estou aqui. Agora tendo que olhar para Jesus e ver o mestre olhando para cima. Quem é aquele aí? É aquele paralítico que estava lá na porta, que nós não permitimos entrar. Ué, eles estão cavando ali? Então, e o que eles vão fazer? Não sei, mas eu sei que eles chamaram a atenção do mestre. Eu sei que o mestre parou de falar e agora só está olhando para eles. Ele não olha mais para a gente, só olha para eles. E se o mestre está olhando, eu vou olhar para eles também. Aí de repente eles descem, o paralítico. E agora aquele que estava sendo impedido de entrar está direto diante de Jesus. E todos agora são obrigados a olhar para Jesus e ouvir o que Jesus vai falar para esse paralítico. Só que Jesus, ele não fala agora ao paralítico. O texto diz que vendo a fé deles. Se o texto diz que a fé deles, a fé não é do paralítico, a fé de todos aqueles que trabalharam. Lembra que eu falei que lá no início, quando a gente cede a nossa oportunidade para os outros, Jesus sempre está observando a nossa fé. Sempre que vocês levam alguma pessoa até Jesus, abre mão de alguns privilégios que você tem por Jesus, Jesus sempre está observando a sua fé. O texto diz que olhando a fé deles. Agora, o que é olhar a fé? Porque se eu perguntar a alguma pessoa aqui: você crê que você vai ser curada? Está com alguma enfermidade? A pessoa vai falar assim: eu creio. Você tem fé? Tenho, mas não estou conseguindo ver nada. Porque a princípio, a priori, quando se fala de fé, nós pensamos em algo abstrato, algo que não é tangível. Só que está nos explicando que a fé não é um sentimento. A fé não é como um ar.
Não existe fé se ela não for acompanhada de atitudes. Nunca vai existir fé da sua parte se você não se movimentar na direção do propósito. Deus nunca vai contemplar a sua fé se você parece um crente. Desculpa os baianos. E aí, varão? E aí? E o trabalho? Não, eu tenho fé. Mas pegou aquele trem lotado, 5 horas da manhã para distribuir currículo? Não. Oxe. Eu tenho fé. Fé demais. Ei, quer se casar? Quem estava noiva aqui já ouviu muito isso de mim. Por que não marcou a data do casamento ainda? Aí a maioria deles me responde assim: pastor, porque eu ainda não tenho nada. Enquanto você não tomar atitude de fé, você vai continuar sem nada. Falei: Silas, quer se casar? Marca a data do seu casamento. Pastor, não tenho nada. Marca a data do seu casamento. Você vai ver que o próprio Deus vai começar a te dar as coisas. Marcou a data, rapidinho casou, ganhou um monte de coisa. E assim aconteceu com muitos que a questão. É porque nós precisamos entender que a fé, ela é vista por atitudes. Então, menina, minha irmã, você que está sendo enrolada por esse varão aí, que fala que vai casar, já se passou 4 anos, 5 anos, 8, ele está te enrolando e você sabe disso. Quer ver se tem compromisso mesmo? Marca a data do casamento. Pastor, mas nós estamos buscando um apartamento. Marca a data do casamento, meu irmão. Ou você não confia em Deus. Pastor, eu quero ter uma carreira brilhante. Já se matriculou na faculdade? Não, pastor, porque eu ainda não tenho dinheiro. Não tem dinheiro? Cadê a sua fé? Fala: Senhor, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso. Eu sei que o Senhor fez brotar água da rocha, o Senhor abriu o mar, eu sei que o Senhor vai me dar condições de eu conseguir não só me matricular nessa faculdade, mas pagar todo ano. Agora também não seja caloteiro a ponto de, não, fé, vou comprar um carrão do ano. Aí tu vai lá na concessionária: não, irmão, vim aqui, o quê? Vim comprar o carro. O que você tem? Nada, só tem a fé. Ah, toma vergonha na cara. Não que isso não possa acontecer. Eu estou falando aquelas pessoas que já têm um propósito de ir e sabendo que não tem um compromisso com nada. Eu disse que a fé é acompanhada com obras. A fé, ela é acompanhada com compromisso. É: Deus, eu sei que o Senhor faz aquilo que é impossível, mas aquilo que é possível eu faço. A minha parte, Senhor, até onde eu puder eu faço, mas daqui para lá, que onde eu não conseguir, aonde a minha mão não alcançar, eu tenho certeza que o Senhor vai prover. Eu tenho certeza que o Senhor vai liberar uma palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai dizer: haja. Ele viu a fé, e ao ver a fé, ele libera uma palavra: teus pecados estão perdoados. Mas calma aí, eu falei que aquele homem foi buscar o quê? Ele era paralítico, ele foi buscar? Fala mais alto. Ele foi buscar cura. E por que Jesus diz que os seus pecados estão perdoados? Será que Jesus erra quando ele vai nos atender? Fala a verdade. Quantas vezes você achou que Jesus errou em algumas coisas que você estava esperando? Fala. Não acontece isso com a gente? A gente pede alguma coisa. Aí quando ele fala assim: não, toma. Aí: não foi isso que eu pedi, não. Aí eu fico imaginando alguém falando assim: mas o que ele precisava era de cura. Jesus errou. Sabe quem são essas pessoas? São pessoas que não conhecem a tua história, não conhecem quem é você, não sabem suas dores, não sabem as suas dificuldades, não sabem as lutas que você passa, mas eles sempre têm uma solução para o seu problema. Já viu pessoas assim? Não conhece quem é você, não sabe o que você passa no dia a dia, mas eles sempre têm uma solução. Não, eu acho que fulano deveria ter feito isso. Não, eu acho que fulano não deveria ter casado com ciclana, deveria ter casado com Beltrano. Mas não te conhece. Por que você está falando isso, Renan? Porque na cultura judaica, na cultura rabínica, pastor Renan Duarte é expert nessa área.
existia uma cultura que predominava, sempre predominou, que era que todo doente ou enfermo estava naquela condição devido à consequência de pecado sua ou de seus pais. Lembra na outra passagem que os discípulos vão olhar assim: quem foi que pecou? Este ou seus pais? Isso é uma cultura. Eu não estou falando de uma cultura somente na religião, era uma cultura na sociedade. Todos os judeus, eles tinham na sua mente que toda enfermidade, toda causa especial, toda anomalia, toda imperfeição, ela estava ligado a uma maldição, e principalmente como causa de juízo, advinda de pecado daquela pessoa ou de seus pais. Agora tenta pensar nesse homem paralítico. O texto não diz a idade dele, mas se a cultura da onde eu moro, onde eu estudo, aonde eu congrego, tudo é que eu só estou doente devido a pecado, como que você vai se sentir? Eu fico imaginando esse homem durante toda a vida dele falando assim: eu sou um pecador, eu sou um maldito, eu carrego uma maldição, o que eu estou vivendo é merecido. E talvez alguém poderia até perguntar para ele assim: mas o que você fez? Eu não sei, eu só sei que eu sou merecedor. Eu já ouvi tanto isso na minha vida, que eu tenho certeza. O nome disso se chama crença limitante. E talvez muitas pessoas que aqui estão me vendo e outras que estão me ouvindo, talvez tenham vivido isso, ou estão vivendo isso. Durante toda a vida ouviu assim: você não é capaz. Ouviu dos pais: você não consegue, você não presta para nada, você nunca vai conseguir, você nunca vai ter uma família, eu não acredito em você. Ei menina, você é feia. Ei menina, você é gorda. E de tanto ouvir isso, hoje a vida, ela se torna limitada. São pessoas que não conseguem romper, pessoas que não conseguem se relacionar com outras, não conseguem acreditar em outras. Chega a determinado momento da vida que a vida trava, porque de tanto ouvir palavras negativas, palavras de impossibilidade, tomaram aquilo como verdade. Esse dia eu conversei com uma jovem, que ela teve uma experiência de 3 meses, e durante 3 meses, numa experiência dela, ela só ouvia: você não serve para nada, você garota é amaldiçoada, você, tudo que você faz não serve, você é horrível, você é ridícula, você é feia. Você acredita que ela chegou para mim e falava tudo isso: pastor, eu sou isso tudo mesmo. Eu: menina, você é brilhante, você é incrível, você é uma bênção aqui na igreja. Não, pastor, eu não sou, eu sou tudo isso. Durante 3 meses ouvindo palavras negativas. E eu fico imaginando esse homem, de tanto ouvir essas palavras: você só está assim porque você é pecador, você só está assim porque existe pecado, existe uma maldição que está na sua família e você merece isso. E talvez isso se aplica na sua vida. Talvez você está levando na sua vida algumas palavras que elas têm conduzido a tua história. Eu queria, nesse momento, fazer um ato de fé, um ato profético. Eu gostaria de pedir somente pessoas que ouviram coisas semelhantes essa durante a sua vida, a ficarem de pé, porque hoje Jesus vai quebrar essa cadeia. O que, pastor? Que você não prestava, que você não ia dar para nada, que você não conseguiria, que você não ia ter uma família. Pessoas que no passado também de fato pecaram, fizeram aborto, e até hoje carrega essa culpa dentro de si. Pessoas que viveram vidas promíscuas, de ter relações sexuais com vários homens, e hoje, depois de estar caminhando com Jesus, já está dentro da casa, continua com esse peso em si. Você que ouvia dos seus pais que você não daria para nada, não seria ninguém, eu quero te convidar a você ficar de pé. Eu gostaria de te convidar a você vencer o medo e qualquer coisa que venha tentar te travar, porque eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui agora que estão vivendo isso. Eu gostaria que você vencesse o medo, vencesse isso, fica de pé, vencesse a vergonha, vencesse a timidez, porque
agora será liberada no mundo espiritual uma palavra que vai rasgar. Pastor Tiago, sabe qual é a maior prisão que existe? Não são as prisões do cárcere. As maiores prisões que existem são pessoas aprisionadas aqui, ó. Pessoas que não conseguem romper devido a crenças limitantes ou palavras de maldição que foram jogadas lá atrás. Talvez você também que está na sua casa também está passando por isso, e eu quero liberar essa palavra também sobre a tua vida. Eu gostaria que você que não se levantou, que não passou por isso, estender suas mãos em favor de cada um desses irmãos que estão. Hoje a palavra de Deus para a sua vida é o seguinte, ó. Tudo aquilo que falaram ao teu respeito, o Espírito Santo começa, tudo aquilo que era jogado de sentença no mundo espiritual, tudo aquilo que falavam que você não conseguiria, que você não era capaz, que o diabo tentou colocar na sua mente, hoje Deus está aniquilando, está despedaçando correntes que te aprisionavam, correntes que te limitavam. Hoje você vai romper, você vai vencer, você vai desatar tudo aquilo que estava travando a sua vida no nome de Jesus. Se você crê por um instante, joga a tua mão para o alto, dê um brado de glória a Jesus e se assenta, aplaudindo ao Senhor. A palavra é: os seus pecados estão perdoados. Porque Jesus sabia que aquele homem passava na mente. Quem estava em volta não sabia. E por que isso se comprova? Isso tanto se comprova porque depois que Jesus fala os seus pecados estão perdoados, nem ele e nem os 4 que estavam carregando questionaram. Porque se fosse eu e você e tivéssemos recebido alguma coisa diferente daquilo que nós viemos buscar, mestre, tá bom, o pecado está perdoado, mas agora tem como tocar só na minha coxa para eu levantar? Só que agora acontece uma coisa no cenário, e eu vou finalizar. É que os fariseus que estavam ao redor, os doutores da lei, eles começam a questionar no seu coração e depois entre si. E o questionamento é o seguinte: quem é esse que está falando tal blasfêmia? Quem é este que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. A pergunta é: o que eles falaram, evangelista Guilherme, é verdade ou é mentira? É verdade. Mas alguém poderia perdoar pecado senão Deus? Então o que eles estão falando é verdade. O grande problema é que eles não têm coragem de falar para Jesus, e o outro é que na verdade eles não estão na dimensão espiritual de Jesus. Eles não reconhecem quem é Jesus. Aí se Jesus fosse eu ou você, estão falando mal de mim? Então tá bom. Vou mandar fogo do céu para queimar? Tá bom. Vou mandar uma ursa para mim para comer? Não vou fazer mais milagre não. Já se viu em situações assim? Que algumas pessoas falam mal do seu caráter, falam mal de você, e ao invés de você continuar manifestando o poder de Deus, você começa a reter. Só que Jesus é diferente da gente. Ele aproveita essas oportunidades para ele mostrar de fato qual é a natureza dele. Jesus não se importa com o que os outros estão falando a respeito dele. Ele utiliza essas palavras para mostrar para os outros de fato quem é ele. Você não quer saber quem eu sou? Não tem problema não, mas eu vou mostrar para os outros. Eu vou mostrar para os outros quem eu sou, quem Deus me confiou a ser, o que eu tenho feito na terra. Então aprenda a pegar as palavras contrárias, ou as palavras que falam contra você, a sua natureza, e utilizar isso a favor daquilo que Deus já te entregou. Só Deus pode perdoar pecado, amém ou não amém? Amém. Tá certo. Se a cultura ali da região era que todo mundo que está enfermo é consequência de um pecado, e só Deus pode perdoar pecado, só Deus pode perdoar pecado. Se Jesus fala assim, perdoados são os seus pecados, aquele homem vai embora na cama, a grande pergunta é: quem estava ali ia acreditar que os pecados dele foram perdoados, sim ou não?
Ia ficar aquela dúvida, que não sei se perdoou. Perdoou? Porque crente é fofoqueiro, né? Alguns, daqui não. E aí, perdoou? Sei lá, perdoou nada? Continua doente. Mas por que tu sabe que perdoou? Porque ele continua doente. Se ele é doente, é porque tem pecado. Então, como que você sabe se perdoou ou não? Ué, se ele saísse andando, eu tenho certeza que ele tinha sido perdoado. Ah, então o fato é saber sair andando? Ué. Porque se está enfermo, é pecador. Pegou já? Jesus, entendendo isso, fala: só Deus pode perdoar o pecado. Ele está enfermo. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, eu digo a ti: levanta-te, pega a tua cama e vai. Vocês acham que para ter perdão está ligado a milagre? Primeiro eu cuidei daquilo que ele necessitava, agora eu estou cuidando daquilo que vocês ao redor não entendem. Só para mostrar que eu sou Deus da sua vida, eu cuido daquilo que você necessita e também dou aquilo que você vem buscar. Aí você acha que Jesus encerra? Não encerra não, fica de pé, eu que vou encerrar. Evangelista Guilherme, Jesus pergunta, agora ele vira para os fariseus. Evangelista Natan, e faz uma pergunta para os fariseus: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer levanta e anda? Há um silêncio. Ninguém responde. Jesus, eu estou aguardando a resposta de vocês. E aí, o que é mais fácil? Não sei. E aí, você que é doutor da lei? Não sei. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer levante e anda? Não sei. A pergunta, ela continua aberta até hoje. Sabe para quê? Para que você responda essa pergunta. Pastor, mas como que eu vou responder essa pergunta? Eu vou te dizer. Para perdoar pecado, Jesus precisou morrer na cruz. Antes de morrer, sofrer diversas chibatadas, ter o seu lado perfurado, cravos em suas mãos e seus pés, passar momentos de agonia, transpirar sangue, a ponto de falar: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, que seja da tua vontade. Para perdoar pecado, Deus precisou enviar o seu único filho para morrer em favor de nós, e padecer na mão de homens, para que os nossos pecados fossem perdoados. Tá, pastor, e para um paralítico andar? Só basta uma palavra dele: levanta e anda. A pergunta é: o que é mais fácil? O Filho de Deus descer de novo, sofrer tudo que ele sofreu e morrer para se entregar por nós, ou o Pai liberar somente uma palavra? O que é mais fácil? O mais fácil é receber perdão de pecados, ou Jesus dizer levanta e anda? Hein? Se o mais fácil é ele dizer levanta e anda, eu quero te dizer que o mais difícil ele já fez pela tua vida. Não, o mais difícil ele não vai fazer, o mais difícil já foi feito. Ele já morreu por você, ele já se entregou por você, ele já sofreu por você, ele pagou o preço que você deveria pagar, ele pagou no seu lugar. Antes mesmo de você nascer, ele já havia pago o preço por nós. O mais difícil já foi feito. Se o mais difícil já foi feito, e você veio buscar algo dele aqui hoje, que é mais fácil, você acha que ele não tem poder para fazer? Ah, pastor, eu preciso de uma cura. Ei, o mais difícil ele já fez. Você acha que a cura ele não consegue te dar? Pastor, eu preciso de uma porta. Ei, o mais difícil, que foi perdoar os seus pecados, ele já fez. Você acha que ele não tem poder para abrir uma porta? Ei, pastor, eu estou encalhado há um tempão, eu quero casar. O mais difícil ele já fez. Você acha que ele não tem poder de te dar um varão? O mais difícil já foi feito por cada um de nós. A pergunta está aberta para você responder: Senhor,
Eu sei que o mais difícil você já fez por mim. Receber de você um milagre, uma manifestação, isso para mim agora é consequência. Eu tenho certeza que o Senhor tem poder para fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer. Aí Jesus fala o seguinte: agora toma a tua cama e anda, para que todos vejam. Aí eu fico imaginando os da porta, porque o texto diz que quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora não conseguia entrar. Mas agora eles sendo obrigados a abrir a porta. A porta que eles queriam entrar, agora ser aberta por pessoas para sair todos olhando, mas vai sair com a cama que Jesus dá ordem. E por que Jesus dá para sair com a cama? Porque não poderia deixar a cama ali, que foi objeto de tanto tempo de vergonha. É porque tem momentos que Jesus nos cura, e com o passar do tempo nós acabamos esquecendo. Acabamos esquecendo o lugar da onde Ele nos tirou. Então a ordem é: vai com a tua cama para a tua casa, para que você nunca esqueça o que eu fiz na tua vida, para que você nunca esqueça a miséria que você passava, e hoje eu transformei a tua história em uma vida diferente. Ei, a porta pode estar entupida de pessoas querendo ver Jesus, mas eu fico imaginando que aquele buraco ainda está aberto. Aquele buraco, ele falou assim: não, esse espaço aqui eu não vou fechar, para que todos aqueles que quiserem de novo se encontrar comigo se esforcem e venham, porque eu ainda tenho poder para perdoar pecados e te dar aquilo que você busca. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você agora a pedir perdão pelos seus pecados.